Quando a gente fala de gravidez na adolescência no Brasil, é um assunto super complexo, né? Os números são só a pontinha do iceberg. Por trás de cada estatística tem uma história, um desafio enorme que é social, é de saúde, é de desigualdade. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar entender essa realidade um pouco mais a fundo. E para a gente começar a ter uma ideia do tamanho disso tudo, eu vou lançar uma pergunta que pode parecer estranha no começo. Pensa comigo. O que o Brasil, que é considerado um país de renda média alta, tem em comum com os países mais pobres do mundo? A resposta, olha, é surpreendente. Pois é, são as nossas altas taxas de gravidez na adolescência. É isso mesmo. Apesar de todo o avanço econômico, nesse ponto específico, a gente está lado a lado com nações de baixa renda. É um indicador muito alarmante. E é por isso que a gente precisa olhar para dentro, para nossa própria realidade. Então, vamos lá. Vamos mergulhar nos números que mostram essa realidade surpreendente do nosso país. Porque o que eles mostram é um verdadeiro paradoxo. Olha que curioso. As mulheres adultas no Brasil têm filhos numa taxa bem parecida com a de países ricos. Mas, quando a gente olha para as nossas adolescentes, a história é outra. Completamente diferente. E aqui está um número que choca. Pensa só, 1 em cada 23. Isso quer dizer que, a cada ano no Brasil, 1 de cada 23 adolescentes entre 15 e 19 anos vira mãe. É um número que sozinho já é bem forte, né? Mas para a gente entender o peso disso de verdade, a gente precisa comparar. E é aqui que o queixo cai de novo. A nossa taxa é de 43,6 nascimentos para cada 1.000 adolescentes. Sabe o que isso significa? É quase 4 vezes mais alta que a dos países ricos. E não é só isso. É quase o dobro da média de outros países que têm uma economia parecida com a nossa. Então, tá aí o paradoxo que eu falei. As mulheres adultas têm filhos como em país rico, mas as adolescentes têm filhos como em país pobre. E a gente precisa entender que o impacto vai muito além de ter um bebê. Uma gravidez na adolescência desencadeia uma cascata de consequências. Afeta a saúde, o futuro, tanto da jovem mãe quanto da criança. Vamos ver de perto como isso acontece? Bom, primeiro, vamos falar da mãe. Os riscos para ela são sérios e imediatos. Pensa bem, o corpo de uma adolescente muitas vezes ainda está em formação, não está totalmente pronto para uma gravidez. E isso faz o quê? Aumenta e muito a chance de complicações graves, como eclâmpsia, diabetes gestacional, hipertensão. E esses riscos não param na mãe, claro, eles passam para o bebê. A gravidez na adolescência está muito ligada a parto prematuro, baixo peso ao nascer, o que pode trazer uma série de problemas de saúde e até malformações. Quer dizer, é um ciclo de vulnerabilidade que começa literalmente no primeiro dia de vida. Mas não é só a saúde. O impacto social é devastador. Olha esse dado. Mais de 70% das adolescentes que engravidam acabam largando a escola. É um projeto de vida inteiro que é interrompido ali. Isso limita demais as chances de conseguir um bom trabalho, de ter autonomia no futuro. E aí a gente chega num ponto fundamental. Nada disso acontece por acaso, sabe? Esses números todos, essas histórias, elas estão diretamente ligadas às enormes desigualdades que a gente tem no Brasil. É só olhar o mapa do Brasil para ver isso. A desigualdade entre as regiões é gritante. A taxa lá na região norte, por exemplo, é mais que o dobro da região sul. É como se a gente tivesse dois países diferentes dentro de um só, com realidades totalmente distintas, sabe? E o que molda isso? A desigualdade social e econômica. E essa frase da doutora Albertina Duarte Takeuchi, ela resume tudo perfeitamente. Ela diz que a adolescente pobre e negra vai ter uma incidência praticamente 60% maior do que a menina branca e com melhor condição. Não tem como ser mais claro. A gravidez na adolescência no Brasil tem cor e tem classe social. É um retrato fiel da exclusão. Ok, a gente falou da mãe, falou do bebê, da desigualdade, mas e o pai? Tem um outro lado dessa história que muitas vezes fica escondido, que é o abandono paterno. E os números aqui são, de novo, muito alarmantes. Cerca de 60%. 60% dos parceiros simplesmente vão embora durante a gravidez. Uma responsabilidade que era para ser dos dois, vira um peso quase que só da menina. E não pensem que isso é algo passageiro. A coisa é ainda mais séria no longo prazo. 5 anos depois que o filho nasce, só 20% desses pais ainda têm contato regular. Isso só reforça a solidão da mãe e aquela ideia de que, no fim das contas, no Brasil, a gravidez na adolescência é um problema de mulher.
Ok, então o problema é enorme, é complexo e a solução, claro, não pode ser simples. Não adianta só pensar em distribuir camisinha ou pílula. A prevenção de verdade vai muito além disso. Mas como a gente constrói essa prevenção? Geralmente, a gente parte de uma ideia de que toda gravidez na adolescência é um acidente, que não foi planejada. Mas será que é sempre assim? A resposta, olha, surpreende muita gente. Um estudo feito lá no Ceará com adolescentes grávidas mostrou que o principal motivo que elas davam era o desejo de ser mãe. Isso muda tudo, né? Faz a gente repensar a raiz do problema. Porque para muitas dessas meninas, num lugar onde falta perspectiva, falta sonho, a maternidade acaba parecendo o único caminho para se sentir realizada. E a doutora Albertina Takeuchi aponta para outra coisa super importante. Ela diz que o principal movimento é a falta de negociação entre os parceiros, a menina tem medo de não agradar e o menino tem medo de falhar. Ou seja, muitas vezes o problema não é nem a falta de camisinha, é a falta de conversa, é o medo, é a baixa autoestima que atrapalha tudo. Então, a prevenção de verdade precisa ser diferente. Ela passa por, primeiro, criar lugares seguros para conversar, como as rodas de conversa. Segundo, dar poder para os próprios adolescentes criarem suas campanhas com a linguagem deles. E terceiro, fortalecer as redes de apoio, na escola, entre os amigos, lugares onde eles se sintam seguros para falar e ser ouvidos. Então a gente termina com essa reflexão. Se o problema é muito mais fundo do que simplesmente ter ou não ter acesso a um método contraceptivo, a grande pergunta que fica é: o que a gente como sociedade pode fazer? Como a gente pode construir um futuro com mais oportunidades, com mais diálogo, com mais autoestima para os nossos jovens? Um futuro onde ser mãe seja sempre uma escolha planejada, uma alegria, e nunca uma interrupção de um sonho.